Pai, obrigada por essa manhã. Obrigada pela tua bondade, a sua misericórdia. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigada porque o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor tem feito a sua obra em nossas vidas e nós temos ficado impactadas por isso, impactadas pela forma pedagógica como o Senhor tem se revelado a nossos corações. Fale com cada uma de nós, cada um de nós, todos que ouvirem esse áudio. Ministra profundamente aos nossos corações, Espírito Santo. Queremos aprender contigo. Queremos ouvir os seus ensinamentos. Porque os seus ensinamentos nos conduz ao entendimento claro e genuíno a respeito da pessoa, do Pai e do Filho. Queremos aprender com o Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ter sensibilidade. Abra nosso entendimento para isso. Queremos conhecer o Senhor. Aleluias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. O tema de hoje nós vamos trabalhar sobre... Eu queria trazer um conteúdo do pastor Charles Spurgeon. Ele se baseia no livro de Ezequiel. Vamos lá para Ezequiel. Ezequiel, capítulo 35. Ezequiel, Ezequiel 35. Nossa, tá tudo de azul. Só Deus falando. Vamos lá. Ezequiel 35. Vamos lá. Versículo 10. O versículo 10 está dentro de um contexto do versículo 1 ao 15. Vamos ler então do 1 ao 15, depois a gente dá a devida ênfase no versículo 10, tá bom? Vamos lá. E a palavra de Yahvé veio outra vez a mim, quem escreveu? Ezequiel. Em qual tempo Ezequiel escreveu? Isso é importante. Ele foi um profeta que escreveu em qual tempo? Deixa eu pegar aqui na minha colinha. Ezequiel. Ezequiel, a carta dele foi durante o exílio do povo de Israel. Então ele escreveu para um povo que estava no momento de exílio. Existiram os profetas, as cartas dos profetas que se pronunciaram antes do exílio, durante o exílio e pós-exílio. Então Ezequiel foi um profeta que se pronunciou durante o exílio. Isso é muito importante. Antes de nós lermos cada livro, situar em qual circunstância aquele profeta está pronunciando. Quem é o autor? Em qual tempo ele estava? Em qual circunstância ele foi escrito? Então, situando
É isso. Vamos lá. E diz assim: e a palavra de Yahvé veio outra vez a mim nestes termos. Dois pontos. E ele começa a citar o que Deus falou para ele. Ó filho do homem, volte o teu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Dize-lhe: assim declara Yahvé, o Senhor Deus. Ó monte Seir, terras de Edom, eis que eu estou contra ti, estenderei o meu braço contra ti, e te farei uma terra desolada, um lugar deserto e amedrontador. Transformarei as tuas cidades em ruínas, e ficarás completamente arrasado. Então reconhecerás que eu sou Yahvé, o Senhor, porque mantivestes teu antigo ódio e inimizade e entregaste os israelitas ao poder da espada no tempo da calamidade deles, na hora da desgraça, e quando lhes chegou o juízo e o castigo. Por este motivo, juro pela minha própria vida, afirma Yahvé, o Senhor. Yahvé, o Eterno e Soberano Deus, que te entregarei ao espírito sanguinário, à morte, e este sangue te perseguirá, considerando que jamais rejeitaste o espírito da morte, ele te alcançará. Então farei do monte Seir um deserto completamente assolado, e dele exterminarei os seus transeuntes. Nossa, eu nunca ouvi essa palavra. Transeunte. Transeuntes. Transeunte é a pessoa que passa por ele sem perceber. Olha aí. Obrigada. Todos que por ali vêm e vão. Encherei teus montes de cadáveres. Os mortos à espada cairão nas tuas colinas, nos teus vales e em todas as tuas correntes de água. Eu te devastarei para sempre, e as tuas cidades não mais serão habitadas. Então sabereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Visto que comentastes, dois pontos, essas duas nações e povos ainda serão nossos, e nos apossaremos deles, sendo que eu, Yahvé, estava presente ali. Juro pela minha vida, palavra do Eterno Soberano Senhor, que te tratarei segundo a ira e o ciúme que revelastes através do teu ódio para com eles. Ou seja, Deus estava em cólera, porque aquele povo não teve dó do povo dele, do povo dos hebreus que estavam ali. Vocês não tiveram dó deles. Então, peraí, vocês não estão nem considerando que esse é o meu povo, né? É esse sentido da palavra transeunte, quer dizer, a pessoa passou sem perceber. Você não está nem tendo consciência, né? Que eu estou ali. Vamos lá, muta aí o áudio. Lani, bom dia. Bom dia. Vamos lá. Então, despertou o ciúme que revelastes através do teu ódio para com eles, e me farei conhecido entre eles no dia em que o meu julgamento for deflagrado contra ti. Então saberás que eu, Yahvé,
Ouvi todos os teus intentos e blasfêmias proferidos contra os montes de Israel, quando comentastes, : ora, eles já estão destruídos e foram entregues a nós para que os devoremos. Te enchestes de arrogância contra a minha pessoa e abristes a tua boca para multiplicar palavras levianas contra mim, e eu tudo ouvi. Agora, pois, assim diz o soberano Yahvé, o Senhor: enquanto toda a terra se rejubila, eu agirei e farei de ti um amontoado de entulho no meio do deserto. Assim como te alegraste com a destruição da herança da nação de Israel, de igual modo te tratarei, ó Monte Seir, tu serás arrasado, e contigo todo o Edom, sim, todas as terras de Edom, e nesse dia todos entenderão que eu sou Yahvé, o Senhor. É interessante nós entendermos o contexto, né, da qual nós vamos focar no versículo 10, mas ele foi retirado deste contexto, um pronunciamento do Senhor, uma cólera que o Senhor estava contra aquele povo que estava escravizando, condenando, né, humilhando o povo dele, o povo escolhido dele, né? E aí o versículo 10 diz o seguinte, o versículo 10, dentro desse contexto, o versículo 10, olha, diz assim: visto que comentastes, : essas duas nações e povos ainda serão nossos e nos apossaremos deles, sendo que eu, Yahvé, estava presente ali. Então você está falando de um povo e esqueceu que eu estava ali, o Senhor está dizendo, né? Então, pastor Charles Spurgeon, eu não sei se vocês já ouviram falar, ele foi considerado o príncipe dos pregadores no século XVIII. Ele era um pastor na Inglaterra. Deixa eu só confirmar. Eu acredito que foi na Inglaterra mesmo. Peraí. Isso, príncipe dos pregadores. Não, perdão, século XIX, tá? Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, foi um dos maiores evangelistas do século XIX. Após mais de 100 anos de sua morte, seu exemplo de fé e prática do evangelho ainda continua inspirando milhares de cristãos ao redor do mundo. Seu entendimento e amor pelas Escrituras, manifesto por meio de suas obras e de sua vida, tem sido referência no contexto dos cursos teológicos de nossa época. Ele nasceu em 1834 na Inglaterra, isso mesmo. Bom, enfim, ele foi um homem de Deus, muito usado pelo Senhor, e ele foi o pastor que foi o primeiro pastor que teve uma igreja enorme, com muitos membros, né? Bom, enfim, e você percebe que o conteúdo desse pastor, ele é graça pura, ele tem a graça revelada, né? E é maravilhoso o conteúdo. Vamos ler um trecho do conteúdo dele, uma porção aí para nós meditarmos. Ele dá ênfase nesse versículo que a gente leu, do versículo 10, onde o Senhor fala assim, que ele estava ali,
no meio do povo, né? Ele estava ali e não foi levado isso em consideração, né? E aí o Senhor ficou, vamos lá, ficou encolarizado. Pode estar certo essa palavra? Acho que tá. Colerizado. Os príncipes de Edom viram que todo o país ficara desolado e contaram com uma conquista fácil. Mas havia uma grande dificuldade em seu caminho, um tanto desconhecida para eles. O Senhor se achava ali, entre aspas. Esse é a pedra no calcanhar deles. Eles se esqueceram que o Senhor estava ali. E em sua presença, na presença de Deus, está a segurança especial da terra escolhida. Sejam quais forem as maquinações e equipamentos dos inimigos do povo de Deus, há ainda a mesma barreira eficaz para frustrar seu plano. Os santos são a herança de Deus, e Ele está no meio deles e protegerá os seus. Veja, o Senhor habitando em nós, através do Espírito Santo, é isso que nós lemos lá em Ezequiel. O Senhor estava ali. E pelo Senhor estar ali, nós estamos seguras, estamos guardadas e protegidas. Amém. É isso. Vemos uma referência ali, trazemos para o contexto atual e vemos que a situação é muito similar. O Senhor hoje está conosco, Ele habita em nós. Então nós estamos seguros, temos tudo o que precisamos, porque nós temos o Senhor conosco. Então vamos lá, continuando. Vou repetir, os santos são a herança de Deus, e Ele está no meio deles e protegerá os seus. Aleluias. Nós somos do Senhor, amém? Compradas pelo sangue poderoso de Jesus. Amém. Que conforto está na certeza? Que conforto é esta certeza nos dá em nossas aflições e conflitos espirituais? Somos constantemente hostilizados e ainda assim perpetuamente preservados. Com que frequência Satanás atira suas flechas contra a nossa fé? Mas nossa fé desafia o poder dos dardos inflamados do inferno. Eles não apenas são desviados, como são extintos por seu escudo. Bom dia, Keila, maravilhosa. Fecha seu áudio, tá? Bom dia. Bom dia. Qualquer coisa pode abrir, se quiser falar. Vamos lá. Vou ler de novo aqui. Com que frequência Satanás atira suas flechas contra a nossa fé? Mas nossa fé desafia o poder dos dardos inflamados do inferno. Eles não apenas são desviados, como são extintos por seu escudo, porque o Senhor se acha ali. Nossas boas obras são alvos dos ataques de Satanás. Um santo nunca teve uma virtude ou graça que não tenha sido alvo dos projéteis infernais. 2 pontos. Seja a esperança alva e brilhante, ou o amor caloroso e fervoroso, ou a paciência persistente, ou o zelo ardendo como carvão em brasa, o velho inimigo de tudo o que é bom já tentou destruir. Ou seja, o alvo do inimigo sempre é atacar o que vem de Deus.
o bom de Deus. Porque o que é bom vem de Deus, não vem de nós. Amém? O que é bom vem inspirado pelo Espírito Santo que habita em nós. Se praticamos algo bom, se temos alguma obra boa, isso é obra do Senhor em nossas vidas. Amém? E tudo, aí ele traz o exemplo, né, dessas boas obras. Olha que legal de nós pensarmos sobre isso. Pode ser uma esperança alva e brilhante, pode ser um amor caloroso e fervoroso, sempre é atacado. Isso é o alvo do inimigo. Pode ser uma paciência persistente, pode ser um zelo ardendo como carvão em brasa. Eu acho linda a forma dele colocar, né, as palavras. Nossa. Bom, a única razão por que algo virtuoso ou amoroso sobrevive em nós é esta. 2 pontos. O Senhor se acha ali. Se praticamos algo bom, é porque a resposta é essa. Porque o Senhor se acha ali. Aleluia! Porque o Senhor se acha em nós, por isso pode haver alguma boa ação praticada por nós, é porque o Senhor se acha ali. Às vezes você olha, é interessante, eu estou fazendo uma caminhada todos os dias, um entre parênteses aqui, estou fazendo uma caminhada todos os dias e eu passo por um lugar avassalador de tristeza. Muitos moradores de rua, um lugar onde tem muito lixo, muita casa feita de madeirite, aqueles madeiritezinhos, né? Teve uma casa que eu vi que estava sendo construída com portas de guarda-roupa. Uma casa sendo construída com portas de guarda-roupa. E no dia seguinte eu vi essa casinha minúscula toda em cinzas. Tacaram fogo naquela casa. Ah, não, gente, ali todo dia eu fico comovida de passar ali. E eu fico pensando, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui para ajudar? Eu já pensei em pegar meu fogão, eu tô assim, já tô vendo como que eu faço. Eu vi uma tendazinha de lava-jato, bem simples. Eu falei, nossa, aqui daria uma igreja. Eu pensei, e minha cabeça fica o tempo todo maquinando uma forma de propagar o evangelho para aquelas pessoas, porque elas estão moribundas, elas estão carentes de conhecer esse Deus maravilhoso. Entende? E aí, esse sentimento de misericórdia não vem da Amanda. É porque o Senhor habita em mim. É porque o Senhor está comigo que eu tenho esse sentimento que me faz chorar, que me faz ficar compadecida, de não ficar indiferente. É porque o Senhor habita em mim. Não vem da Amanda. Oh, ai, da Amanda só vem ai. Ai de mim. Né? E então vamos lá. Amanda só vem ai. Só vem ai. Ai de mim. Se o Senhor estiver conosco por toda a vida, não precisamos temer de que perderemos a confiança, pois quando morrermos, descobriremos que o Senhor está ali. Onde as vagas estiverem mais tempestuosas e as águas for mais fria, sentiremos o fundo. Sabemos que isto é bom. Nossos pés pisarão sob a rocha eterna. Quando o tempo passar, aleluias,
Amado, desde o início até o fim da vida de um cristão, a única razão dele não perecer é porque o Senhor está ali. Quando o Deus do amor eterno mudar e deixar seu eleito perecer, seu eleito, somos dele, perecer, então a igreja do Senhor será destruída. Vou repetir. Quando o Deus do amor eterno mudar, se é que isso pode acontecer, quando Deus do amor eterno mudar e deixar seus eleitos perecerem, então a igreja do Senhor será destruída. Mas não até lá, porque está escrito: Jeová chamar, o Senhor está ali. O Senhor não muda. O Senhor é o mesmo. Desde o início, Ele não muda. A sua essência é a mesma. Nós mudamos. Nós somos transformados de glória em glória. Nós somos transformados. A Halime de hoje não é a Halime de 10 anos atrás. Claro que não. A Amanda de hoje passa longe da Amanda de 10 anos atrás. 10 anos é muita coisa ainda, mas do ano passado já mudou muito. Então nós estamos num processo de santificação. Isso é uma obra magnífica do Espírito Santo, que é a transformação de dentro para fora. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios 1:30, deixa eu conferir se é aqui mesmo. Traz as características de Jesus. As características de Jesus diz que Ele é a sabedoria, Ele é a justiça, Ele é a santificação e Ele é a redenção. Jesus, a obra dele nos garante sabedoria, a obra dele nos garante justiça, nos garante santificação, nos garante redenção. Ou seja, cada um desses pontos aqui são de extrema profundidade e de extremo valor para nós. Santificação não é santificado, é santificação, significa que é um processo de melhoria contínua. Eu estou crescendo na fé, ou seja, quando eu cresço na fé, significa que o meu conhecimento, ele se expande a respeito do Senhor. Quando o meu conhecimento a respeito do Pai e do Filho começa a expandir, e cada dia eu tenho revelações frescas a respeito dele, eu estou me santificando. Não vem de mim essa ação, isso vem da obra do Espírito Santo em nós, a obra de Deus em nossas vidas, que é de nos aprimorar, nos aperfeiçoar, e logo virão o fruto do Espírito Santo manifestando em nossas vidas. É do Espírito Santo o fruto. Você se torna uma pessoa mansa, uma pessoa alegre, manifestações de amor, manifestações de domínio próprio, manifestações de longanimidade, ou seja, uma constância no ânimo, uma manifestação de benignidade, uma pessoa que começa a praticar o bem. Isso é obra do Espírito Santo nesse homem que era ai de mim, e começa a ser transformado pelo poder de Deus, através do Espírito Santo. Bom, vamos encerrar. Eu acabei não conferindo. Deixa eu pegar aqui. 1 Coríntios, eu acho que é isso mesmo, 1:30. Isso mesmo, ó. Portanto, vós sois dele,
em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Sabe, a justiça de Deus, eu estava meditando na hora da oração que a gente estava fazendo antes. A justiça de Deus não tem nada a ver com o que a gente entende sobre justiça. A justiça de Deus é a instalação da bondade de Deus em nossas vidas. A justiça de Deus significa Cristo em nós. Isso é tão profundo que é difícil de explicar, mas o teu Espírito entende, sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que nos ensina sobre essas coisas. O Espírito Santo ministra num profundo do nosso ser e a gente entende algo que é difícil de explicar. Às vezes eu nem falo e o Espírito Santo está ministrando aí profundamente, porque Ele está conosco, amém? E a justiça de Deus, veja bem, quando é que fala da justiça de Deus? Várias passagens falam, mas uma que me vem à memória agora é 2 Coríntios 5, 21, que fala assim, ó, aquele que não conheceu o pecado se tornou oferta pelos nossos pecados, para que nos tornássemos justiça de Deus. Isso tem a ver com você ser uma mulher justa, porque Cristo se colocou no seu lugar e você tem acesso ao lugar que era só dele. Você é um homem justo, não por suas obras, mas pela sua fé em Cristo, e isso te dá acesso à justiça de Deus, a ser uma pessoa justa, uma pessoa justificada, uma pessoa lavada pelo sangue do Cordeiro. Amém. Glória a Deus, Beth. I love you. Então, a mensagem de hoje, que nós possamos meditar nisso, é porque o Senhor está comigo, que eu possa ter expectativas de ter boas práticas. É porque o Senhor está comigo, que eu posso ter esperança de estar cada dia melhor. É porque o Senhor está comigo, que eu sou considerada uma pessoa justa e eu estou protegida e guardada. Às vezes você pode até perder esse corpo aqui, ó. Porque se te matar morte física, o seu espírito e a sua alma estão com o Senhor. Amém? Guardados e protegidos. E depois, um futuro breve, ele virá o corpo glorificado e nós teremos um corpo que não adoece, e aí um corpo que não envelhece, um corpo que é como o de Jesus. Lembra quando Jesus ressuscitou? Ele estava com a figura machucada fisicamente? Não. Ele estava completamente restaurado. Jesus estava com o corpo glorificado naquela hora. É esse corpo que receberemos. Mas isso é assunto para outro dia. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada por essa manhã. Obrigada por esse momento contigo, esse momento de aprendizado, de meditação na tua palavra. Obrigada por nos ensinar a beleza que é de ter o Senhor conosco. Obrigada por nos ensinar quão maravilhoso é estar contigo. Obrigada, Senhor. Que essa palavra possa
penetrar em cada coração que ouvir esse devocional. E que a certeza, a segurança que o Senhor está conosco possa ser enraizado em cada coração. E é por isso que somos mais que vencedores. É por isso que entramos numa batalha já com a vitória garantida. É por isso que temos a certeza que todas as coisas vão cooperar a nosso favor. É por isso, porque o Senhor está conosco. Amém e amém. Declaramos então essa manhã, diga comigo, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós somos. Uhul! Diga, eu sou grandemente abençoada. Eu sou grandemente abençoada. Altamente favorecida. Altamente favorecida. E profundamente amada. Aleluia!